With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Acesso ao refúgio Creepy autorizado. Prossiga com cautela. Nem todos os que entram retornam. Não diga que não foi avisado. Sejam bem-vindos ao Refúgio Creepy. Eu sou a Nath, host do podcast Refúgio das Sombras, e este é o quadro do Relatos do Além, onde eu narro creepypastas. Se você está curtindo esse quadro e quer mais conteúdo assim, segue o podcast do Refúgio e também o Instagram, @refugiodasombras.cast. Lá você encontra mais creepypastas, contos clássicos, histórias autorais e relatos da internet. Hoje, a história não se trata de um terror sobrenatural, mas sobre o terror causado pela crueldade humana. As respostas para esse conto podem ficar à interpretação de cada um, mas é inegável o quanto ela é sombria. Eu aviso que não há nada explícito nessa história, porém, é uma história densa, e quanto mais sombria for a sua interpretação sobre ela, mais bizarra ela fica. Ela foi publicada pelo usuário Bellymose no subreddit No Sleep. Agora, vamos ao alerta gatilho pra gente começar. Aviso: este episódio aborda temas sensíveis que podem causar desconforto, como medo e angústia. Sinta-se à vontade para sair a qualquer momento. Seu bem-estar é sempre a prioridade. Nós não falamos sobre Sarah. Eu sempre quis uma irmãzinha. Eu implorava para os meus pais, por favorzinho. E eles reviravam os olhos, dizendo que não era tão simples quanto eu pensava. Mas isso não me impediu de falar sobre isso sempre que eu podia. Quando eles trouxeram a Sarah para casa, foi o dia mais feliz da minha vida. Ela era tão fofinha. Eu não via a hora de compartilhar meus brinquedos com ela. Comecei a passar por eles, segurando quais seriam os dela e quais seriam os meus. Peguei a etiqueta do meu pai e comecei a colocar nossos nomes em tudo para não confundirmos. Ela chorava muito no começo. Eu perguntava aos meus pais por que ela chorava tanto, e eles diziam que era normal. Diziam que quando ela acostumasse com a gente e com a nossa casa, ela iria se acalmar e não choraria tanto. Mas às vezes ela chorava tão alto que o papai tinha que levá-la para o porão, onde era a prova de som para os vizinhos não reclamarem. Ela dormia na cama da mamãe e do papai no primeiro mês. Às vezes eu tentava me juntar a eles, mas eles sempre trancavam a porta. A mamãe dizia que a cama deles não era grande o suficiente para todos nós. Eu fui paciente. Sabia que a cama com grades que eles colocaram no meu quarto seria dela em breve. Quando acharam que já era seguro deixá-la dormir sozinha, começaram a colocá-la na cama nova. Ela já não chorava tanto. Então eu ficava deitada na minha cama, observando ela dormir do outro lado do quarto. Eles a levavam para o quarto deles primeiro
e ficavam com ela até ela dormir. Depois a transferiam para o nosso quarto. Algumas noites depois que ela era movida, eu a via deitada com os olhos abertos, apenas olhando para o teto. Então, eu ia até ela e lhe dava brinquedos por entre as grades. Muitas vezes ela jogava o brinquedo e começava a chorar, e eu me escondia debaixo das cobertas antes que o papai entrasse. Eventualmente, começaram a deixar a Sarah brincar comigo na sala de brinquedos. Me disseram que eu não podia dar a ela nada muito pequeno ou afiado para que ela não se machucasse. Eu estava tão feliz. Eu ficava atrás dela penteando seu cabelo e dizendo que ela era a melhor irmãzinha do mundo. Mostrei a ela quais brinquedos eram dela e quais eram os meus, mas ela não parecia se importar. Às vezes sentávamos na janela e ela batia no vidro enquanto eu desenhava nele com giz de cera. A escola recomeçou na Sugar Creek Elementary e eu fui, mas a Sarah teve que ficar em casa. A mamãe disse que ela não estava pronta para ir à escola ainda. Eu voltava para casa e contava a Sarah todas as coisas que eu tinha aprendido. Eu desenhava imagens de nós brincando juntas. Quando eu mostrava para o papai, ele me agradecia e levava os desenhos para o escritório dele. Então, veio o dia realmente ruim. Eu nunca vou esquecer. Eu cheguei em casa da escola e a mamãe estava sentada na mesa, fumando. Ela parecia triste. Fui procurar Sarah, mas não a encontrei. Quando fui perguntar à mamãe onde ela estava, ela começou a chorar. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela disse que a Sarah tinha ido embora. Eu não entendi direito, mas comecei a chorar também. Eu falei, precisamos encontrá-la. Ela apenas balançou a cabeça e disse que ela tinha ido para um lugar que não podíamos ir. O papai desmontou a cama dela. Jogou fora todos os meus desenhos com ela. Tirou as etiquetas com nossos nomes de todos os brinquedos. Às vezes eu encontrava uma que ele havia esquecido e isso me fazia chorar. Comecei a colecioná-las e escondê-las, mas um dia ele encontrou onde eu as guardava e ficou muito bravo. Não podíamos mais falar sobre ela. Era como se ela nunca tivesse existido. Eu achava isso injusto. Falei para a mamãe que o papai estava sendo cruel por nos fazer não falar sobre a Sarah, mas ela disse que era melhor assim e que eu entenderia quando fosse mais velha. Mas eu vi a Sarah de novo. Foi só uma vez, mas nunca vou esquecer. Eu estava com a mamãe fazendo algumas compras. Fomos ao mercado e depois a uma loja de tecidos em Thorntown, para a mamãe escolher materiais para as novas cortinas. Ela lembrou que tinha cartas para enviar, então paramos no correio para comprar selos. Eu estava lendo cartazes enquanto a mamãe conversava com a atendente e foi quando eu vi a Sarah. Ela estava tão linda quanto eu lembrava. Eu fui até o cartaz com a foto dela, mas o nome estava errado. Alguém tinha escrito Shannon no lugar de Sarah. E tinha algo sobre desaparecida. E realmente ela estava desaparecida, mas... Corri até a mamãe, puxei a manga dela e disse que a Sarah estava na parede com outras fotos de crianças, mas ela ficou nervosa. Pediu desculpas à atendente e me arrastou para fora do correio. Eu gritei porque ela tentava falar por cima de mim em vez de me ouvir. Eu vi a Sarah! Colocaram a foto dela na parede lá dentro! A mamãe me deu um tapa e disse que não era a Sarah. Que talvez fosse parecida com ela, mas eu estava enganada. E se não parasse, teria grandes problemas com o papai quando ele chegasse. Eu chorei e prometi me comportar, mas mesmo assim não pude jantar e fui mandada para o meu quarto. Ouvi a mamãe e o papai conversando na cozinha e eles ficaram um pouco alterados. Ouvi alguém batendo nas gavetas da cozinha e então os passos pesados do papai subindo as escadas. Mas ouvi a mamãe gritar, nem pense nisso. E ele parou na porta do meu quarto e depois desceu novamente. Nunca mais voltamos àquele correio e nunca mais vi a Sarah de novo. Essa é a primeira vez que falo sobre a Sarah desde aquele dia.
E chegamos ao fim do episódio do Refúgio Creepy de hoje, com essa história que eu considero ser bem pesada. Eu espero que vocês tenham curtido. Lembre de dizer pra gente o que você acha que está por trás desse conto aqui nos comentários. E se você gosta da imersão proporcionada nesses episódios, aconselho você a seguir o editor que faz as histórias se tornarem ainda mais assustadoras. Foi ele, inclusive, que fez a voz do Sr. Boca Larga no episódio anterior, deixando ele muito mais interessante. O nome dele é Luiz, e ele tem um podcast chamado Não Durma. Eu vou deixar o link do Insta e do podcast dele para você conferir. O trabalho dele é excelente. E antes de ir, é importante você se lembrar. O refúgio se encerra por enquanto, mas cuidado ao sair. O além pode estar te esperando do outro lado da porta.